capítulo 3, nós vamos hoje já para o 15º episódio, hein? 15ª semana já de Marcos, e apenas capítulo 3, aleluia, glória a Deus por isso, né? Hoje nós vamos falar de personagens, o tema da palavra hoje é personagens, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Vamos ler o texto, Marcos capítulo 3, de 1 até 6, diz assim: De novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusar. Disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Palavra doce e preciosa, Senhor Deus, ao qual nós nos sujeitamos nessa manhã. Pedindo, Espírito Santo, que de ti venha a revelação, de ti venha a instrução, Pai. Espírito Santo, ajuda-nos a entender esta palavra, principalmente a aplicar as nossas vidas, Pai, entendendo aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Fala conosco nesta manhã, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Lídia. Cafézinho com serviço? Tomar lá só fica frio, né? Irmãos, esse relato de Marcos, ele vai repetir um padrão dos relatos anteriores. Se você perceber os versículos dos capítulos anteriores, desde o capítulo 2, o primeiro versículo do capítulo 2, o que a gente vai perceber alguns comentaristas de Marcos vão dizer que Jesus já está andando debaixo da sombra da cruz. Jesus já está andando debaixo da sombra da morte. Por quê? Porque Jesus começa a desafiar, e Jesus começa a mostrar para aqueles indivíduos, principalmente para aqueles que os ouviam ali, que ele veio para mudar e desafiar a cultura e a religião deles. E Jesus não só desafia a cultura e a religião, Jesus ele afronta, por assim dizer, o status quo religioso. Como nós dissemos na semana passada, aquele modelo religioso estava exaurido, aquele modelo religioso já não conseguia apresentar os resultados, ou não conseguia ser uma resposta ao anseio daquelas pessoas. E em grande medida, o que Jesus estava enfrentando com relação ao modelo religioso daquela época, parece muito com o nosso modelo religioso hoje. Um modelo que oferece muitas coisas, um modelo que apresenta uma série de soluções, mas que na prática não consegue mudar o coração das pessoas. E isso nós temos enfrentado na igreja nos dias de hoje. Esse movimento começou já há quase um século na Europa. A Europa hoje, ela está completamente descristianizada, exatamente porque o modelo religioso não conseguiu ser uma resposta às pessoas. Não estou dizendo que Cristo não conseguiu ser uma resposta, estou dizendo que o modelo religioso não conseguiu ser uma resposta. Então você percebe, por exemplo, oramos aqui hoje pela Islândia. A Islândia é um país que, quando foi colonizado lá no século 11, 12, quando os primeiros habitantes desse país chegaram lá, se depararam com uma ilha vulcânica que não tinha nenhum animal, não tinha animal da ilha. Por quê? Porque não nasce nada, então os animais não conseguiam viver ali. Então, eles não podiam caçar, porque não tinha animal para caçar. O que eles viviam? Eles falaram: então vamos pescar, mas também não tinha peixe, porque a região era infestada de tubarões. Então esses indivíduos que chegaram lá, estou falando sobre o fato do modelo religioso. Sabe que eu vou falar da Islândia, eu me emociono, eu gosto da Islândia. Não tem nada lá que me agrada, eu não sei o que Deus colocou no meu coração, mas enfim. A Islândia, quando foi colonizada, era 100% de luteranos, de homens chamados religiosos. E hoje a Islândia praticamente não tem cristianismo lá mais, praticamente acabou. Então o modelo que nós temos de religião, de igreja hoje,
modelo que nós temos de forma de cultuar a Deus está exaurido, e já estava exaurido na época de Jesus. E Jesus vem confrontando esse modelo, e a forma como as pessoas responderam a isso é perseguindo ele. Nesse caso específico que nós lemos agora há pouco, a identidade de Jesus é revelada, a identidade divina dele, ele se mostra como ser divino pela sua capacidade de fazer o quê? De ler pensamentos. Nesse texto mostra que Jesus tinha a capacidade de saber o que aqueles indivíduos estavam fazendo, e isso só alguém divino poderia fazer. E a missão de Jesus apresentada nesse texto é como aquele que vem salvar vidas. Ele pergunta: é lícito salvar a vida? Então nesse texto nós vamos ver Jesus como aquele capaz de penetrar no mais profundo do homem, que são os seus pensamentos, e capaz de salvar o homem. Essa era a missão dele. Capaz não, a missão dele era essa. O objetivo do evangelista Marcos é demonstrar, vocês vão me permitir hoje andar por um caminho perigoso da subjetividade, mas eu entendo que em alguma medida a gente pode caminhar pela subjetividade, sem obviamente estabelecer uma doutrina a partir disso, mas eu queria nessa manhã caminhar por esse caminho. Qual que é o caminho aqui? Demonstrar que esses três personagens que nós vamos ver, eles em grande medida mostram o teatro da condição humana, com suas mazelas religiosas e sua incapacidade, e também o poder de Deus de restaurar o homem. Então, qual que é o objetivo do evangelista Marcos aqui? Ele meio que vai fazer um teatro, ele vai apresentar alguns atores, e vocês vão perceber que esses atores em muito se parecem com as nossas vidas também. Vocês vão perceber que esses atores, eles estão presentes no nosso dia a dia também. Você vai perceber que essas pessoas, esses personagens aqui desse texto, eles se parecem muito com cada um de nós. Parecem muito com os personagens que você também vai ver no seu dia a dia. Quem são esses personagens? E aqui eu já vou estabelecer um mapazinho para você não se perder durante a pregação aí, até porque você já me conhece, sabe que eu costumo tangenciar um pouco. Então, até para me ajudar também, vou te dar um mapa aí. Nós vamos falar desses três personagens. Quais são os três personagens? A religião, ou o religioso, o doente e o salvador. Então você vai perceber que esses três personagens estão nesse cenário montado por Marcos, e esses três personagens estão presentes também na nossa vida, no nosso dia a dia, na vida prática, e você vai perceber que, por incrível que pareça, eles estão muito presentes, mas muito presentes mesmo, lá dentro do seu quarto. Mas não é dentro do seu quarto quando sua esposa está lá, não é verdade, pastor, o religioso lá do meu lado, todo dia. No seu quarto quando você está sozinho. Você vai perceber que o religioso sempre está lá, que o doente sempre está lá, mas também que tem um Salvador ali. Aleluia, glória a Deus por isso. Bom, vamos começar então falando do religioso. Esse ser asqueroso que ninguém quer, né? Amém? Amém. Só para tirar a dúvida, né? Às vezes. Versículo 2 diz assim: estavam observando Jesus para ver se curaria no dia de sábado, a fim de o acusarem. Versículo 4 agora. Então lhes perguntou: é lícito ao sábado fazer o bem ou o mal? Daqui a pouco você vai entender por que ele perguntou isso. Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Versículo 5: olhando-os ao redor, indignado e condoído, com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu a mão e ele foi restaurado. Versículo 6: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Irmãos, eu acho que quando a gente fala de religião e religioso, é bom a gente estabelecer o conceito, porque eu tenho dito isso aqui com alguma frequência, que parece que é comum um indivíduo às vezes que se apega à sã doutrina, um indivíduo às vezes que é um combatente da fé, ele ser chamado de religioso. Então é muito comum que alguém, por exemplo, que vai para a internet e defende
religioso é aquele que se apoia, né? Ou a religião é um ritual que consiste em obedecer certas leis e normas para a sua salvação. Então, o religioso é aquele que se apoia em rituais e leis para a sua salvação. Note, os rituais e as leis em si não são ruins. Se apoiar nos rituais e nas leis para a salvação é que é o problema. Então, a sã doutrina, a palavra de Deus correta, ela deve ser aplicada. Eu nessa semana fiz um comentário sobre aquele filme Os Dois Papas, né? No grupo da igreja, não sei se todos viram. Quem viu vai perceber que eu falei que o filme, apesar de ter personagens religiosos, ele não leva em conta o contexto religioso. Inclusive uma conversa entre os dois papas ali, um dos papas faz defesas de doutrinas que são completamente hereges, e na história ele sai como bom. Olha o defensor, está vendo? Está errado. E na verdade aquela história, aquela conversa nunca existiu, porque ele nunca poderia defender aquilo ali, porque aquilo ali é antibíblico. Dos diálogos ali dos dois papas. O ponto é dizer, irmãos, que o zelo pela palavra de Deus não é um problema. E aqueles irmãos, eles não eram zelosos pela palavra de Deus. Aqueles religiosos não eram zelosos pela palavra de Deus. Eles eram zelosos pela tradição de homens. Por quê? Porque se aqueles religiosos estavam ali defendessem a palavra como os apóstolos defenderam, eles não teriam cometido erros. Por quê? Da mesma forma que alguns irmãos hoje, não todos, defendem a sã doutrina, era o que os apóstolos faziam. Os apóstolos também defenderam a sã doutrina. O problema daqueles religiosos não foi defender a sã doutrina, é que eles estavam defendendo doutrinas de homens. Pastor, como que eu faço então para defender a sã doutrina? Qual que é o limite entre tradição e sã doutrina? Eu acho que você deve fazer 4 perguntas que são básicas. Quais são essas 4 perguntas? O que eu estou defendendo, ou o que alguém está defendendo, serve os propósitos de Deus? Ou serve os seus próprios propósitos? Segundo, o que eu estou defendendo revela o caráter de Deus? Ou o que aquela pessoa está defendendo revela o caráter de Deus? Por exemplo, quando alguém defende o não divórcio, está revelando o caráter de Deus? Quando eu defendo, digo que eu não de você, irmãos, Deus não apoia o divórcio. Isso de alguma forma revela o caráter de Deus? Sim, um caráter santo, é um caráter de aliança, de amor, de cuidado. Terceiro, ajuda as pessoas a entrar na família de Deus, desafia as pessoas à mudança, desafia a pessoa a mudar o seu caráter. E o último, que talvez deveria ser o primeiro, né? O que eu defendo tem fortes raízes bíblicas ou não? Porque não adianta eu defender, por exemplo, não, Jesus, ele veio para ser um grande justiceiro social, porque ele distribuiu o pão aos pobres. Olha o que Jesus fez, então eu também tenho que fazer isso. Será que esse realmente era o objetivo de Jesus? Será que isso estava no escopo do trabalho de Jesus? Esse era só o trabalho dele, podemos dizer dessa forma? Então, essas perguntas nos ajudam a entender. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho de Cristo, ele é uma ofensa tanto para o religioso quanto para o não religioso. O Evangelho de Cristo, ele ofende aquele indivíduo que é moralista, e o Evangelho de Cristo também ofende aquele indivíduo que é relativista. O Evangelho ofende aquele que é religioso, mas o Evangelho também ofende aquele que não é religioso. Se você prestar atenção, aqui nós temos 2 grupos que são antagonistas em suas ideias. Então nós temos, por exemplo, os fariseus. Os fariseus, eles tinham uma cosmovisão chamada de tradicional.
conservadora. Eles defendiam a posição de que o indivíduo ele devia levar uma vida extremamente virtuosa. Os fariseus defendiam que o indivíduo devia ser moralmente ilibado, devia ser moralmente perfeito. Os fariseus defendiam que o indivíduo ele deveria ser bom, não matar, não roubar e não destruir. Esse deveria ser um indivíduo bom. Por outro lado, nós tínhamos um outro grupo que era dos herodianos. Poderíamos dizer que eles são mais progressistas. Os herodianos, eles eram meio filosóficos, porque eles abraçavam a filosofia grega. Então eles trabalhavam muito, a sua cosmovisão era baseada na autodescoberta. Ou seja, quem deve decidir o que é certo e errado é você, dando para o indivíduo toda a liberdade de resolver todas as coisas, decidir todas as coisas. Segundo a Bíblia, meus irmãos, essas duas posições são maneiras de ser o seu próprio Salvador e Senhor. Segundo a Bíblia, tanto o moralista quanto o relativista está construindo um altar, um Deus para si mesmo. Está dizendo, olha, eu posso viver da forma que eu quiser, que Deus vai me salvar. Eu posso continuar tendo a mesma vida que eu tenho, que Deus vai me salvar. Ou ele podia dizer, não, eu preciso ser bonzinho. Se eu fizer tudo certinho, lá no final, Deus vai me aprovar. Ambas são hostis à mensagem de Cristo. E não somente isso, mas ambas levam ao farisaísmo. Tanto um quanto o outro levam ao farisaísmo. Por quê? No moralismo, ou na moralidade, as pessoas boas estão com tudo. Se você é bom, virtuoso, você está aprovado. Se você não é, você é um lixo, você não presta. O moralismo vai defender isso. E evidentemente, nós estamos do lado dos bons. Os bons é que serão salvos, os bonzinhos. E evidentemente eu sou bom. Não sou como essa ralé, esses párias da sociedade. Agora, a pessoa que se pauta na autodescoberta, acreditam que os progressistas, que têm a mente aberta, esses é que são bons. Os que têm a mente aberta, os mais liberais, aqueles que são profundamente conhecedores, esses é que serão salvos. Não esses preconceituosos, religiosos, julgadores aí. E obviamente, né, nesse caso, eu estou do lado dos mente aberta. A minha mente é aberta para você ver. Irmãos, na nossa cultura hoje, e basta você dar uma andadinha pelas redes sociais, você vai perceber que há uma enorme quantidade de farisaísmo acerca do farisaísmo. Está cheio de fariseu do fariseu. Aliás, na verdade, talvez esse que vos fala seja alguém dessa forma. Aliás, talvez você que está sentado aí me olhando, age dessa forma. Como que a gente faz isso? Acreditamos que somos melhores do que as pessoas que pensam que são melhores do que as outras. Como que eu descubro que eu sou religioso? Quando eu acredito que eu sou melhor do que aqueles que pensam que são melhores do que os outros. Quando eu acredito que eu sou melhor do que os outros, aí eu já começo a me tornar religioso. Por quê? Porque menosprezamos aqueles religiosos moralistas, menosprezamos aqueles fariseus, menosprezamos aqueles neopentecostais, menosprezamos aqueles liberais, aqueles espíritas, aqueles católicos, aqueles crentes, menosprezamos aqueles
hereges malditos, né? Olhamos para eles com menosprezo. E, ao menosprezar os outros, nós fazemos o mesmo que eles fazem. Ou seja, menosprezamos os outros porque eles nos menosprezam. Pagamos na mesma moeda. Percebeu a ironia? Irmãos, o que eu quero estabelecer aqui é que um sentimento de superioridade sempre leva a um sentimento de farisaísmo. O Evangelho não diz que os moralistas estão certos. O Evangelho não diz que os mente aberta é que estão certos. O Evangelho não diz que aqueles que gostam de julgar é que estão fora. O Evangelho não diz que aqueles que vão na igreja A, B ou C estão bons e aqueles que vão na igreja C, D ou E estão por fora. O Evangelho não diz que os de mente aberta são bons e os que julgam é que estão errados. O Evangelho não diz isso. O Evangelho diz que quem está em alto são os humildes. Aí você fala assim, eu sou desse grupo aí, pastor. Eu faço parte desse grupo. Achei meu grupo. Até que... Irmãos, o Evangelho comprova que são bem-aventurados os que sabem que não são os melhores. O Evangelho comprova que aqueles que podem se tornar melhores é aqueles que sabem que não são melhores. Aqueles que sabem que são fracos, aqueles que sabem que não são mente aberta, que não são moralistas. Os que pensam que estão do lado certo da divisão, são os que estão mais errados. Vou repetir. Os que imaginam que escolheram o lado certo, são os que estão mais errados. Pastor, o que eu tenho que fazer então? Bom, para Jesus, é aqui que a gente fecha a equação. Para Jesus, o Evangelho de Deus é diferente da religião, pois ele trata da disposição do coração. Pastor, então onde eu tenho que estar? Meu lugar é sabendo que o meu coração é corrupto. Meu lugar é sabendo que o meu coração, as minhas escolhas sempre serão más. E a prova de que as minhas escolhas serão más, basta olhar as suas escolhas essa semana. Basta olhar a sua vida essa semana. Irmãos, veja bem, até quando a gente escolhe certo, a gente acaba escolhendo errado. É muito comum, às vezes, no casamento isso acontece. Você faz tudo certo e ainda dá briga. Por que, irmãos, isso acontece? Porque o nosso coração, ele é corrompido, marcado pelo pecado. Eu estava lendo um livro essa semana e narra um diálogo entre duas pessoas falando de uma terceira pessoa. Eram 3 amigos e os 2 amigos estavam conversando porque aquele terceiro amigo estava passando por um momento muito difícil. Então, só que a conversa era entre um cristão e um muçulmano. E aí, os dois, em algum momento da conversa, entrou na parte religiosa, claro, né? Aí o muçulmano falou assim: por isso que nós precisamos implantar o Islã no mundo inteiro, porque o dia que o Islã estiver no mundo inteiro, o mundo será melhor. Aí o cristão falou assim: bom, essa é a diferença entre o islamismo e o cristianismo, porque o islamismo quer mudar as pessoas de religião, e o cristianismo não funciona se não houver mudança de coração. No Islã funciona muito bem. Você põe uma faca no pescoço da pessoa e fala assim: ou você converte ao islamismo, ou você está morto. Cara, converte e virou islã. No cristianismo não adianta fazer isso, porque ele pode até dizer que é cristão, mas se ele não mudar as disposições do coração, não muda a vida dele. Se ele não mudar as motivações do coração, não muda a vida dele. Então é muito comum, talvez você está sentado aí, viajando na maionese, você se acha muito bom. O Evangelho ainda não te tocou. Se você começar a ouvir as suas conversas, você vai perceber o quanto você é religioso.
o quanto você ainda está amarrado à religião. Por quê? Porque só você é bom. Já conversou com alguém que se acha bom demais? Agora já pensou Deus ouvindo uma pessoa falando dela mesma? Não, porque eu sou bom demais. Deus me usou demais. Uma coisa boa. Já pensou Deus ouvindo isso? Irmãos, deixa eu dizer com muita clareza. Nós precisamos romper as amarras da religião e descobrir o nosso coração. Descobrir o nosso coração e saber que somos religiosos por natureza. Nós somos naturalmente religiosos. Irmãos, o que nos torna humanos não é a sapiência, homo sapiens, nem é o coração ou a capacidade de se relacionar. O que nos torna humanos é a nossa necessidade de Deus. O que nos torna humanos é o fato de que nós estamos numa busca por Deus. Nós precisamos reconhecer isso e saber que tudo que nós colocamos no lugar de Deus afronta a Deus. Toda a religião que nós criamos para ficar no lugar de Deus são salvadores que nós estamos construindo. E toda vez que você se achar melhor do que os outros, todas as vezes que você achar melhor do que os outros, você está construindo um Deus que chama você mesmo. Está buscando se salvar do quanto você é bom. E você não percebe o quanto isso afronta a Deus. Para encerrar a parte do religioso, eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder, mas preste atenção. Você está na igreja para adorar a Deus ou para observar e sentir-se superior aos outros? Vou repetir a pergunta, preste atenção. Você está na igreja para adorar a Deus ou para observar e sentir-se superior aos outros? A nossa superioridade só mostra o quanto precisamos de Deus, o quanto precisamos de Jesus. Dito isso, nós entramos no segundo personagem, que é o doente. Vou ler o versículo 1, depois eu vou ler um pouco mais abaixo. Diz assim o texto: de novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E estendeu-a e a mão foi restaurada. Queridos, se aquele homem imaginasse que a sua deficiência se tornaria um espetáculo público, com certeza ele não teria ido daquela sinagoga. Se ele soubesse que ele seria exposto da forma, ele não teria ido. O princípio para ser curado é assumir a condição de doente. E essa é a nossa dificuldade. Às vezes eu estou aqui pregando sobre isso, e a pessoa fala: não, mas eu não sou doente. Quando a gente lê um texto como esse, nós nem queremos ser um religioso e nem queremos ser um doente. Nós queremos ser quem? Não, Jesus não dá, né? Aí também é demais, né? Se alguém quiser ser Jesus, aí então o seu problema é um pouco maior, né? Seu problema é a síndrome de Narciso, né? Mas enfim, quem que nós queremos ser? Nenhum dos três, nós queremos ser os discípulos que ficaram de fora. Mas veja bem, esse texto não apresenta os discípulos. Por quê? Onde os discípulos estavam ali? Eles não eram doentes, né? Não. Mas eles eram religiosos. Porque a pergunta que Jesus fez, ele não fez só para os doentes ou só para os religiosos. Ele fez para toda a auditória. Ele perguntou: é lícito salvar a vida ou tirá-la? Quem respondeu? Ninguém. Nem os discípulos. Nem os discípulos responderam. O ponto aqui, irmãos, é dizer o seguinte: antes da cura é preciso assumir a condição. Ou poderíamos dizer o seguinte: que ao olhar para essa situação toda, a gente vai perceber uma ironia.
autoridades que negavam a Jesus o direito de fazer o bem no sábado, mas eles estavam o quê? Maquinando o mal. Olha só para você ver, aqueles que disseram assim, Jesus, você não pode curar no sábado, o que eles estavam fazendo no sábado? Procurando um jeito de matá-lo. Irmãos, veja bem, aqueles observadores, eles estavam até dispostos a tolerar a condição daquele homem. Eles podiam tolerar um homem com a mão ressequida. Eles podiam tolerar o fato de que aquele homem deveria ficar daquela forma e que Jesus não devia curá-lo. Eles falaram, não, deixa do jeito que está. Mas não pode curar no sábado. Mas eu posso fazer o mal no sábado. O que isso me mostra? E essa é a ironia, que o mal que eu vejo no outro, eu não vejo em mim. Eles viam que Jesus estava transgredindo a lei, mas eles não viam que ele estava transgredindo a lei. Então, numa palavra como essa, eu não sou nem o religioso nem o doente. Por quê? Porque eu não quero vir para o centro. Eu não quero me tornar alvo da doença. Eu não quero ser exposto. Eu não quero que as pessoas saibam que eu sou pecador. Eu não quero que as pessoas saibam que eu sou doente. Irmãos, a ironia do texto é que os religiosos viam que Jesus estava transgredindo a lei, mas eles não viam que ele estava transgredindo a lei. A ironia é saber que nós transgredimos a lei e ainda cobramos das pessoas que elas não transgridem. Eles atacaram Jesus por fazer o bem, mas saíram da sinagoga para tramar a sua morte. Eles achavam que Jesus estava quebrando o sábado a fazer bem, mas não se viam transgressões do sábado a fazer o mal. Esse texto, irmãos, ele mostra o coração humano. Esse texto mostra o nosso próprio coração. Esse texto mostra o quanto o nosso coração é corrompido. E por isso o Evangelho é tão fascinante, porque ele propõe a troca desse coração, porque ele propõe a mudança nesse coração, porque ele propõe que esse coração seja transformado. Olha só para você ver, Jesus, ele apanhou aquelas pessoas com uma pergunta perturbadora. Qual a pergunta que perturbou aqueles homens? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? É lícito no sábado salvar a vida ou tirá-la? E eles ficaram como? Em silêncio. Por que eles ficaram em silêncio? E não só em silêncio, eles só olhando ao redor, Jesus olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do coração. Agora, versículo 6: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Olha aqui o processo. Primeiro, eles não conseguem abrir a boca. Depois, eles não querem abrir a boca. E por fim, eles mantêm fechado com raiva. Olha como que é o processo de endurecimento do coração. Primeiro eles não conseguem. Depois eles não querem. Depois eles se enchem de ódio e se enchem de raiva. Esse é o processo de endurecimento do coração. Agora, interessante, essa palavra dureza de coração. Por quê? Porque dureza de coração não significa mal intencionado. Eles não eram só mal intencionados, mas eles significam também que não estavam dispostos a entender. Eles não só não intencionavam entender, eles não queriam entender. Eles dispuseram o coração a não entender o que Deus estava falando. Agora, sabe o que é mais louco de tudo isso? Essa dureza não se restringe aos opositores de Jesus, mas alcança também os seus discípulos. Infelizmente, nós também estamos sujeitos à dureza do coração. Pastor, se eu tenho o Espírito Santo,
Meu coração é mole, mole, mole. Isso é verdade, concordo com você. Nosso coração já foi transformado, não é? Você perdoa facilmente? Perdoa facilmente? Você é capaz de se condoer com a dor do outro, ou você julga o outro e se acha melhor do que ele? Eu sou hipercristão do outro? O pastor acha que não. Pois é, irmãos. Nós vivemos essa tensão entre o novo coração, o coração transformado, e a natureza humana, carnal, pecadora. Essa é uma tensão que a gente vai ter que viver. Agora, ao olhar para esse doente, ao olhar para esse episódio, nós vamos ver alguma coisa. Por exemplo, ela vai revelar duas reações. E sempre que o Evangelho é exposto, essas reações aparecem. Quais que são? Primeiro, a dos céticos. Não é bem assim. Segundo, é dos mirrados, dos doentes. Nossa, eu preciso tanto dessa palavra. Não é raro acabar o culto, alguém falar assim: não, pastor, que palavra boa, hein? Fulano devia estar aqui. Não é raro. Irmãos, uma das minhas orações que eu peço ao Senhor antes de preparar a palavra, eu falo sempre com o Senhor, eu falo: Deus, que essa palavra não seja para as pessoas, que eu entendo que essa palavra é minha. A segunda revelação é de dois auditórios: os religiosos e os irreligiosos. Duas atitudes de Jesus no mesmo lugar: compaixão e indignação. E dois resultados: cura, inveja e ódio. Sempre que o Evangelho é exposto, produz sempre esses dois caminhos, essas duas tensões. Sempre que o Evangelho é exposto. O professor Hernandes Dias Lopes tem uma palavra que ele fala que eu gosto. Ele fala assim: o mesmo sol, ou ele deve ter pegado de alguém, não sei, enfim. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. O mesmo sol que é capaz de amolecer a cera, também endurece o barro. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? A ira de Jesus é uma indignação justa. O maior inimigo do amor e da justiça divina não são nem a oposição nem a maldade. O maior inimigo da graça é a dureza de coração. O maior inimigo do amor de Deus é a indiferença com relação à graça divina. E neste caso, nem mesmo os discípulos estão imunes. E ao olhar para esse texto, irmãos, nós podemos ver que aquele que reconheceu a sua necessidade saiu salvo. Aquele que reconheceu que precisava saiu salvo. E aqueles que estavam cheios de pré-julgamento saíram mais endurecidos e mais perdidos. Quem é você? Mirrado ou crítico? Você veio aqui para ser curado ou para analisar como que é a vida do seu irmão? Quem é você? Necessitado ou julgador? Vou até mudar a frase, né? Quem sou eu? Mirrado ou crítico? Necessitado ou julgador? Amados, a resposta que você dá determina como você vai sair. Você pode sair daqui curado, perdoado, salvo, ou mais endurecido. A religião ou a não religião produz mais dureza. É interessante usar esse texto com o texto anterior, quando Jesus
sãos não precisam de. Então, se alguém foi mais exposto nesse texto, se alguém foi mais humilhado, por assim dizer, nesse texto, foi o doente. Teve a sua doença exposta. Mas quem foi mais abençoado em todo o texto foi esse homem. Estava curado, perdoado, sarado. O terceiro personagem do texto é o Salvador. Versículo 3. Disse Jesus ao homem: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Jesus deu uma ordem: estende a mão. Agora, o interessante dessa ordem é que o que aquele homem mais temia estava diante dele. O que aquele homem mais se preocupava estava diante dele. Uma escolha naquele momento deveria ser feita. Quando Jesus disse para ele: estende a mão, ele podia fazer o quê? Recuar. Ele podia recusar. Ele podia ficar com a mão presa. Essa é uma atitude somente dele. A responsabilidade é dele. Estender a mão era a parte dele. Estender a mão era a responsabilidade dele. Estender a mão era a única coisa que ele deveria decidir ou não. Só que se ele decidisse ficar com a mão presa, ele seria como aqueles religiosos que recusaram se abrisse a palavra de Jesus. Se a escolha dele fosse ficar recuado, com a mão presa, ele faria a mesma escolha daqueles religiosos. Quer dizer o seguinte: o problema não está em mim. Eu sou bom demais. E se Deus quiser me curar, Ele que cure. Ou ele podia assumir o risco da fé e agir de acordo segundo o comando de Jesus. E neste caso, não depende mais dele. Olha a decisão dele: estende a mão. Se ele não estende, ele faz a escolha do religioso, que é falar o quê? A responsabilidade é minha. Agora, se ele assume o risco da fé, ele coloca a responsabilidade em quem? Em quem pediu para ele estender a mão. A responsabilidade está em quem? Naquele que deu a ordem de estender a mão. Então veja bem, preste atenção no que eu vou dizer. A responsabilidade de estender a mão é sua. Deus não vai fazer isso com você. Mas uma vez que você estendeu a mão, a responsabilidade de curá-la é dele. E a parte dele ele sempre vai fazer. Aquele homem estendeu a mão e foi curado. Aquele homem, ao se expor a Jesus, ele foi curado. Ao se expor a Jesus, você pode ser curado. Aliás, ao se expor a Jesus, certamente você vai ser curado. Mas expor-se a Ele é a sua responsabilidade. É interessante que o primeiro passo não é do homem. O vem para o meio é de Jesus. O chamado quem faz é Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. Se você veio aqui, você não veio por conta própria. Quem te chamou aqui foi o Senhor. Agora, estender a mão, arrepender e crer é a sua parte. O interessante, irmãos, desse texto é que Marcos, ele descreve a fé sem usar palavras. Fé não é uma aposta particular, não é algo que você faz no privado. Crer em Deus não é algo que você faz de forma secreta. Crer em Deus não é algo que você faz sem as pessoas te verem. Crer em Deus não
pastor Léo? As pessoas saberem, elas vão entender que você tem um único Deus que é digno de confiança. Que você tem um único Deus em que você realmente pode esperar. Você não espera em você mesmo, você não espera no dinheiro, você não espera no sexo, você espera em quem? Dizer isso é fácil, mas viver isso às vezes não é fácil. Por isso que a nossa atitude tem que ser como desse homem. Ouvir o chamado, ir para o meio, se expor ao Evangelho, se expor à palavra. Agora, o interessante é que a gente às vezes não analisa nos olhos de Jesus. Aquele homem tinha o que a perder? Nada. O que aquele homem tinha a perder, gente? O que aquele homem poderia perder? Por exemplo, se Jesus não o curasse, ele seria humilhado. Mas nós sabemos até inclusive que ele não foi, porque ele foi curado. Agora olha só que interessante, a compaixão de Jesus é livre. O fato de Jesus se condoer com aquele indivíduo não custou nada para ele, para o indivíduo, mas para Jesus custou sua própria vida. Porque ao curar aquele homem, a mão daquele homem é restaurada. Mas o que aconteceu? Os herodianos e fariseus conspiravam logo para tirar a sua vida. Veja bem, a cura do doente não custou nada para ele, mas custou tudo para aquele que o curou. Essa é a mensagem da graça. Quando eu disse que eu queria ser subjetivo nessa manhã, é porque o texto não está falando aqui efetivamente, objetivamente graça, mas ele deixa uma mensagem de graça muito subliminar. Quem somos nós? Nós éramos aquele indivíduo que estava lá sentado no cantinho, com a mão ressequida. Ouvimos o chamado, vem para o meio. Fomos para o meio. E ao chegar no meio, ele falou, estende a mão. E a única coisa que nós precisamos fazer foi o quê? Crer que ele poderia nos curar. E aí, ao estender a mão, o que ele fez? Nos curou. Quanto que isso custou para mim e para você? Nada. Quanto que isso custou para ele? Nós sabemos a história, a vida dele. O que nós podemos aprender nesse texto, irmãos, que o amor de Jesus pelo ser humano é maior do que a sua preocupação com a segurança dele mesmo. Irmãos, Jesus se dispôs a morrer para salvar aquele homem, para trazer liberdade e vida. Ele tinha que morrer. E morrendo, realizou sua missão. Essa é a história do Evangelho. Podemos resumir a história do Evangelho nesse pequeno texto de 6 versículos. O Deus que se fez carne habitou entre nós. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, nos chamou para o meio, nos ofereceu a graça, não pediu nada em troca, a não ser a fé. E ao fazer isso, ele estava cavando sua própria sepultura. Ao fazer isso, ele estava seguindo em direção a uma cruz dolorosa. A mensagem é muito forte aí. Por quê? Porque Jesus, imagina, irmãos, imagina esse homem da mão ressequida. Poucas horas depois da crucificação de Jesus, ele recebe a notícia: aquele homem que te curou foi morto na cruz essa manhã, essa tarde, aliás. É mesmo? É. Mas qual era a acusação? Eles diziam que ele violou o sábado. Mas peraí, ele violou o sábado para me curar. Pois é, ele morreu pelo seu bem. Essa é a mensagem da cruz. O centro dessa história, assim como o centro de toda a história da Bíblia, não é os fariseus nem o doente. O centro dessa história, o centro dessa mensagem é aquele que não poupou
A mensagem mais sublime é que Jesus foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, surrado, humilhado e por fim crucificado por amor a todos nós. Você não vai encontrar amor igual. Preste atenção. Aquele que foi perseguido, que foi cuspido, que foi zombado, que foi humilhado, que foi injustiçado, aquele que foi ferido pelos homens, por fim foi crucificado pelos homens. Ele fez tudo isso por amor a você. E preste atenção, você não vai encontrar amor igual. O amor que você busca no seu marido é o amor que você só encontra em Jesus. O amor que você busca em sua esposa, nos seus filhos, o amor que você busca nos seus pais, o amor que você busca nos seus irmãos, você não vai encontrar nos braços daquele que foi capaz de morrer por você. Portanto, você não tem frustrações. Se o seu marido não te amar, não tem importância. Por quê? Porque você nunca esperou esse amor. A igreja não me ama, não me aceita. Eu ouvi isso uma vez de uma pessoa muitos anos atrás. A igreja não me ama. Eu podia ter sido um pouco mais honesto. Ele falou, pô, você também é bem chato, né? Ele era chato realmente. Mas o ponto nem é esse. O ponto é que eles estavam buscando amor em alguém que não poderia dar amor para ele. O único que poderia amá-lo verdadeiramente, o amor profundamente. E amou tanto que foi para a cruz. Quando a gente lê esse texto, nós temos a tendência de achar que o ator principal ali é a análise de quem eram os fariseus, ou de quem era o doente. O ator principal desse texto, o personagem principal dele é Jesus. Aquele que pergunta para mim e para você: é lícito salvar ou tirar a vida? Aquele que olha nos olhos daquele homem é capaz de amar aquele homem, a ponto de fazer uma matemática rápida e falar assim: se eu amar este homem e curar este homem, eu vou morrer na cruz, pois eu o amo. Pois eu o amo. Se o preço é a crucificação, eu suporto com alegria a vergonha. Eu suporto com alegria para salvar esse homem. Eu suporto com alegria. Essa mensagem, ela precisa queimar o nosso coração, porque ao entender que aquele que nos chamou para o meio, que aquele que nos convidou estende a mão, ele morreu em nosso lugar. Ele aceitou a vergonha da crucificação em nosso lugar. Ele é o ator principal desse texto, que nós devemos prestar atenção. Que você deve prestar atenção, porque muitas vezes nós construímos a nossa vida em cima de moralidade ou de relativismo. Nós construímos a nossa vida em cima de autocomiseração. Eu sou doente mesmo, sou o homem da mão desse aqui. E nos esquecemos que o ator principal é aquele que cura e salva o homem. Ele é quem nós devemos prestar toda atenção. Bom, quero concluir essa palavra, nós orarmos, lembrando que o objetivo de Marcos é demonstrar através dos personagens do texto o grande teatro da condição humana, nossas mazelas religiosas e sua incapacidade, e o poder de Deus para restaurar o homem. As mazelas religiosas, às quais nós nos submetemos muitas vezes, a nossa incapacidade de estender a mão, e o poder de Deus para salvar o homem dessa forma. Podemos dizer então que os três personagens dessa história são capazes de nos confrontar profundamente
e em muitos sentidos demonstram o quanto estamos afastados de Deus. O religioso desmascara a nossa religiosidade. O quanto nos sentimos superiores aos outros só mostra o quanto estamos longe da cura. Ao olhar para esse religioso, nós temos desmascarado a nossa própria religiosidade. Por quê? Porque toda vez que nós nos sentimos superiores a alguém, nós estamos simplesmente nos afastando da cura. Toda vez que você se achar melhor do que alguém, você acha tão melhor que você não é capaz de perdoar. Você se acha tão melhor, você se acha tão pronto, você fala assim: não, ele pode ir para o inferno, que eu vou para o céu. Eu me acho tão pronto, tão especial, que quando eu peco, eu acho que eu vou para o inferno. Eu me acho tão centro da história, que eu acho que a minha atitude vai me desclassificar. Pastor, então eu posso pecar? Um relativismo. Então eu posso pecar? É? Você pode? Claro que você pode pecar. Agora você tem coragem de fazer isso com aquele que foi cuspido, zombado, vilipendiado, e ainda morreu no seu lugar. Você tem coragem de fazer isso com ele, depois que ele morreu exatamente para te livrar disso? Você tem coragem? Se você conseguir fazer isso, se você, olha, presta atenção, se você conseguir viver a sua vida como se isso não te impactasse, temo muito pela sua existência. O pecado não pode só nos causar medo da condenação, porque se o medo da condenação é que te move a não pecar, o medo da condenação é que tem que salvar. Então o que me faz não pecar? O que me faz não pecar é saber. E aí eu posso saber de duas formas. Porque Romanos 5,8 vai dizer que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então você pode saber por uma convicção interior. Você pode saber por uma convicção interior, mas talvez não seja sentimental, não seja de coração, porque Romanos 5,8 vai dizer: mas ele prova o amor pelo fato de ter morrido na cruz. Então, se um dia você nunca sentiu nada, não tem importância, você sabe que ele foi para a cruz do Senhor. Isso é que deve ser capaz de fazer o seu coração estremecer diante do pecado. Quando você quer menosprezar alguém que você acha inferior a você, porque não tem o entendimento que você tem, porque não tem o conhecimento que você tem, e você fala: esses aí, ó, esse grupo aí não faz parte do meu grupo seleto. Toda vez que você pensa assim, você está só se afastando da cura. Mas não para aí. O religioso desmascara a nossa religiosidade. O doente revela a nossa incapacidade de alcançar o Cristo por nossa própria vontade. Irmãos, você está aqui. Você foi salvo em Jesus Cristo. Não é porque você escolheu um dia. Não é porque aquele dia você levantou a sua mão na igreja, foi à frente, ou porque você se batizou. Não, eu sou crente porque eu me batizei. Você só está aqui ouvindo esta palavra, que a voz de Deus foi lá na sepultura onde você estava e disse: vem para o meio. Glória a Deus. E, preste atenção, não é você que vai a Deus, Deus vai ao encontro de pecadores. Olha o privilégio. Vocês já ouviram, já leram, ou talvez já estudaram aquela passagem do profeta Ezequiel, aonde ele tem uma visão de um vale de ossos secos? Todos conhecem, né? E todo mundo quer ser o Ezequiel.
A história do doente, irmãos, só mostra que a nossa mão estava ressequida pelo pecado. Só mostra que dependemos de ouvir a sua voz nos chamando, para então responder com fé. Irmãos, já imaginou o nível de gratidão que esse doente teve com o Senhor depois? Segunda-feira esse homem voltou a trabalhar. No domingo à noite ele fez carinho na sua esposa novamente. Durante a semana ele pôde apertar a mão dos amigos de novo. Você já pensou? E se alguém perguntasse e falasse, mas o que aconteceu com você? Alguém me curou. Que dia? Sábado? Mas ele não morreu. Pois é, provavelmente vai morrer. Irmãos, sabe qual é o problema do nosso nível de cristianismo? É que a gente não consegue fazer essa conta. A gente não consegue falar assim, cara, hoje eu posso de novo perdoar pessoas, eu posso amar, eu posso servir a Deus, eu posso servir a igreja, eu posso abrir a porta para as pessoas entrarem, eu posso colocar um copo de água. Por que eu posso fazer isso? Porque afrontando a religião, afrontando os homens, o meu Salvador pagou o preço para que eu pudesse fazer isso. Eu posso, porque Ele pagou o preço no meu lugar. Ele me curou da minha incapacidade, Ele me curou. A nossa vida cristã às vezes é árida, é seca. Sabe por quê? Porque nós ainda não conseguimos prescrutar o tamanho do amor dele por nós. Nós não conseguimos entender esse amor. Nós não fazemos essa conta. E sabe por que nós não podemos aceitar e amar as pessoas? Porque não nos sentimos amados e aceitos. Por que não conseguimos perdoar as pessoas? Porque não conseguimos entender o quanto fomos perdoados. As nossas mazelas, elas estão ligadas ao fato. Eu ainda não entendi quem é o meu Salvador. Ele é tão glorioso, tão maravilhoso. E para encerrar essa conclusão, o Cristo vivo está te chamando hoje. Levante, estende a mão, seja curado. Que o mesmo que estava lá aquele dia está hoje. Ele quer nos curar da religiosidade, da doença. Ele quer nos dizer, olha, quanto eu os amo. E o quanto o pecado que você faz me afronta. Ai, irmãos, a pior sensação que o indivíduo pode ter é uma coisa que ele não consegue vencer. Quem tem aqui algo que não consegue vencer? Não precisa levantar a mão todos. Inclusive esse que nos fala. É tão incapacitante. É tão duro lidar com isso. Porque quando você vai caminhando, daqui a pouco você se vê de novo com a mão ressequida. Você fala, meu Deus, eu preciso desse evangelho vivo. Para nesses dias tão nebulosos, ouvir a voz dele, comprovando o grande amor dele. Parafraseando meu grande amigo Amy, queria propor 3 aplicações. Ele fez uma figurinha com as minhas aplicações, né? Como um bom batista de criação, são sempre 3, né? Mas é porque nesse texto também são 3. São 3 personagens, eu quero propor as aplicações a partir dos 3 personagens. Primeiro, humilhe-se, reconhecendo a sua religiosidade. Reconheça. Quando você não perdoa, você está simplesmente dizendo que você é melhor do que aquela pessoa que te feriu.
Não existe atestado maior, não existe forma maior de dizer que você não é cristão. Se tem uma forma de você dizer que não é cristão, é dizendo assim: não consigo perdoar. Reconheça que você não consegue amar, que você não consegue aceitar as pessoas. Por quê? Porque você acha que é melhor do que elas. Eu me acho melhor. E a primeira aplicação é reconhecer o quanto eu sou religioso, o quanto eu me acho melhor do que os outros, o quanto eu me acho superior porque eu faço o ministério, o quanto eu me acho superior porque eu sirvo ao Senhor. Reconhecer que eu sou superior vai fazer me tornar pequeno. E talvez você está aqui essa manhã e você fala assim: mas eu carreguei, eu tenho aqui tantas coisas boas. É verdade, Deus vai usar essas coisas boas, mas elas não são usadas para você se achar melhor do que ninguém. A grande dificuldade que nós temos de ser igreja, o que mais nós temos que lidar dentro da igreja é com a religiosidade. Sim, pastor. Quando eu me deparo com os deuses que eu produzi para me salvar, eu, pastor Léo, então eu falo: cara, meu Deus, eu sou bom, né? Como que eu leio? Eu tenho a capacidade boa de apresentar. Olha a minha oração. Reconhecer a nossa religiosidade é o primeiro passo. Segundo, humilhe-se, reconhecendo a sua incapacidade. Aqui tem uma tensão, porque quando eu reconheço que eu preciso perdoar, eu me deparo com um problema. Qual que é? Dificuldade. O que eu tenho que fazer? Assim como o homem que estendeu a mão, eu dou o primeiro passo. Talvez você está aqui essa manhã e você fala: pastor, eu não consigo ter uma vida cristã saudável. Eu até quero, mas eu tenho outras coisas que me atraem. Reconheça a sua incapacidade. Porque ao reconhecer a sua incapacidade, você dá o primeiro passo para que o Cristo vivo possa fazer a parte dele, que é curar a sua alma. E terceiro, humilhe-se, reconhecendo Cristo. Acho que o pior desastre daqueles homens, o pior desastre dos fariseus, é não reconhecer que eles estavam diante de Deus. O maior desastre meu e seu é não reconhecer o Deus a quem servimos. O Deus que é todo amor, o Deus que é todo perdão, o Deus que é toda bondade, o Deus que é toda justiça, o Deus que é toda santidade, o Deus que ao mesmo tempo é capaz de condoer-se e indignar-se, ao mesmo tempo é capaz de amar a ponto de ir para a cruz, mas é capaz de irar-se a ponto de não conviver com o pecado.